Santo. Vem, ó Pai dos povos, me ensinar, me formar, me conduzir. Cantemos, vamos pedir, sopra, sopra.
força do Deus Trino venha sobre você, em louvor à Santíssima Trindade e à Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda em silêncio, vai se assentando, porque está muito calor. Vai procurando não se mexer muito. Vai se assentando, em silêncio. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maravilhas cessadas do demônio. Ordene Deus, instantemente nos pedimos, e nós, em Cristo da milícia celeste, pela virtude divina, refrescará em inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Pregamos cada palavra dessa pregação e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, boa tarde a todos. Eu quero pedir, no início dessa formação, que você evite ficar se levantando do seu lugar ou transitando. Assim, porque é muito ruim para um pregador, quando ele está falando, aí um está levantando, indo para lá e o outro não senta, sabe? Porque você às vezes perde a linha de raciocínio daquilo que você está falando, e às vezes a pessoa que está do seu lado não consegue prestar atenção, porque você está toda hora levantando, saindo, correndo, vai para cá, vai para lá. Sem contar que isso é uma grande tática do demônio, para você não prestar atenção na pregação. Então sempre ouvir o que Deus tem para nós é um ato de decisão. Você precisa decidir ouvir. Você tem que dizer, não, eu decido, eu vim aqui para isso. Eu vim para escutar não apenas com os ouvidos, eu vim para escutar com o coração, para colocar em prática isso que está sendo pregado, que está sendo anunciado. Quero fazer assim um desabafo de eu ter ficado muito triste ontem durante algumas pregações, principalmente durante a pregação do Eli, que é um grande profeta de Deus. Eu vi uma dispersão muito grande ali atrás, pessoas conversando como se não tivesse acontecendo nada aqui na capela. Pessoas que vêm para o retiro e vão voltar para casa como vieram, porque não vieram com o coração decidido. Isso é muito triste para nós que trabalhamos o retiro, que colocamos as nossas vidas aqui, que às vezes, como o Eli veio, pega 2, 3 ônibus para chegar aqui, deixa a esposa, os filhos para pregar, para chegar aqui, as pessoas não estão, pessoas que vieram no retiro, não estamos falando de pessoa que não conhece Jesus, estamos falando de pessoas que estão aqui no retiro, né? Então fica como uma exortação para que isso não se repita nos nossos próximos encontros da comunidade Voz dos Pobres. Então o tema que o Senhor Jesus me pediu para falar nesse retiro, nessa última pregação, que nós refletimos sobre a igreja que é a igreja fundada por Jesus. E nesse último tema nós vamos falar sobre a opção preferencial pelos pobres que a igreja assume como essência da sua pregação, como essência do seu ministério pastoral.
Porque a igreja recebeu isso de Jesus, a igreja não inventou isso. Então vou começar com uma leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus entra na sinagoga, no começo do seu ministério, num dia de sábado, ele pega o livro da lei e pega essa passagem de Isaías e lê diante de todos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres e para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar um ano da graça do Senhor. Então o Senhor Jesus começa seu ministério público. Então ele mostra, ele inicia no seu primeiro passo de pregação pública. Sem contar que a vida toda de Jesus sempre foi um testemunho. Nasceu numa família pobre que não tinha nem aonde uma casa para ele nascer. Ele nasceu em peregrinação, acolhido dentro de uma cocheira, né? É muito bonito, às vezes a gente vê um presépio, mas na verdade era uma cocheira, onde dorme a vaca, dorme o cavalo. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, pai adotivo de Jesus, e o próprio Filho de Deus nasce ali, dentro de uma cocheira, porque entre os homens ele não encontrou um lugar. Então Jesus mostra sua opção preferencial, e a igreja traz isso de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Então vamos imaginar a igreja como um grande trem, muitos vagões, muitos assentos e muita gente dentro, fazendo uma viagem muito longa. E nessa viagem muito longa, dentro desse trem, tem alguns assentos preferenciais. Não é assim? A gente não vê assim dentro do metrô, dos ônibus, não tem assento preferencial? Então a gente imagina que nesse trem tem várias pessoas idosas, várias pessoas deficientes, gestantes, que por causa da viagem longa precisariam ir sentados, mas não encontram lugar sentados porque os jovens, pessoas fortes, todos estão sentados no lugar preferencial. Aquele trem não deixa de ser o trem da igreja, que está indo para a salvação. É a igreja de Jesus levando para a salvação. Mas precisa ali dentro desse trem alguém levantar a voz e dizer: irmão, esse lugar é preferencial para esse aqui, por favor, ceda seu lugar, porque esse assento é preferencial, ou seja, é prioridade que sente aí alguém deficiente, alguém idoso. Você tem condição de fazer essa viagem de pé, eles não. É exatamente isso a opção preferencial da igreja, porque os que conseguem ficar de pé, os que conseguem fazer as coisas, não tem necessidade tão grande de ir sentado nessa viagem. Mas os pequenos, os pobres, os aleijados, têm o seu lugar preferencial usurpado. E é necessário então que se levante dentro desse trem da igreja profetas, não para arrumar confusão, mas para dizer a verdade, para colocar as coisas no seu devido lugar. Então a igreja, são inúmeros documentos da igreja, inúmeras passagens do catecismo da igreja, nas cartas dos papas, nos decretos, tudo sempre tem, principalmente no documento de Aparecida, tem várias passagens dizendo sobre a opção preferencial da igreja pelos pobres. Então quem defende os pobres e o seu lugar preferencial dentro da igreja está obedecendo a igreja e não sendo rebelde.
Quem defende o assento preferencial dos pobres dentro da igreja está defendendo o que a igreja é. Mesmo que as vozes dentro desse trem digam: ah, você é muito rebelde, você gosta de confusão. Não, eu só quero que os pobres sentem no lugar deles, no assento preferencial deles, porque assim é que está demarcado dentro desse trem. Então é assim que está demarcado dentro da igreja, no seu magistério, na sua tradição, na sua doutrina. Mas às vezes isso fica só na teoria, porque nós, viajantes dentro desse trem, não temos a coragem de levantar e dizer: irmão, este lugar é dos pobres. É necessário que se dê a eles o que é deles, não usurpar o que é dele. Quando negamos o direito aos pobres dentro da igreja, ou dentro das paróquias, dentro dos eventos, nós estamos usurpando, nós estamos sentando no lugar preferencial e deixando ele de pé. Estamos pecando contra a verdade da igreja. E quando nós deixamos de profetizar nesse sentido, também nós estamos deixando de pregar a verdade da igreja. Mesmo que politicamente você seja correto, porque você não está defendendo os pobres e está sendo aplaudido, mas diante da verdade que é Jesus, não. A opção preferencial pelos pobres que a igreja tem não é uma opção política de direita ou de esquerda. Não é. A opção preferencial da igreja pelos pobres é uma opção pela verdade. Uma opção radical, que enfrenta a direita, enfrenta a esquerda, enfrenta o centro, enfrenta a autoridade, enfrenta qualquer um pela verdade dos pobres, pelo lugar que é dos pobres. Não importa quem seja o opressor, se o opressor é de partido de direita ou partido de esquerda, ou se o opressor está dentro da própria igreja, não importa quem seja o opressor. É necessário que o profeta mostre que esses lugares são preferenciais. A igreja tem a sua opção preferencial pelos pobres no seu magistério. E infelizmente isso na prática não tem acontecido. E por isso que surgem as comunidades proféticas, também como a nossa comunidade, nossa pequena comunidade, pequena e frágil comunidade, vulnerável, uma comunidade vulnerável, mas uma comunidade profética, querida pelo coração de Deus. Às vezes dentro da igreja, porque dentro da igreja também tem muita política, né? Mas não o erro da igreja, mas das pessoas que às vezes estão cuidando dos vagões do trem e não estão prestando atenção na lei estabelecida no trem, né? E às vezes corrompidos por favores e por tantas outras coisas, se deixam levar e esquecem dos pobres. Então às vezes mesmo dentro da estrutura eclesial, uma comunidade como a nossa sofre perseguição tanto dos tradicionalistas quanto dos liberais. Para uns nós somos rezamos muito. Para outros nós fazemos muito. Mas para Deus nós somos o que é a vontade de Deus para a gente. Nós buscamos viver na verdade, não a agradar a um nem ser aplaudido por outro. Buscamos viver a verdade, porque no fundo, no final, quando esse trem chegar no ponto final dele, lá na última estação, nós vamos descer com a consciência limpa. Talvez os que estão organizando o trem não descerão com a consciência limpa, mas nós vamos descer com a consciência limpa, se a gente lutar pelo lugar preferencial dos pobres. Dom Oscar Romero disse assim, o beato Dom Oscar Romero, beatificado pelo Papa Francisco. Deixa eu dizer que o Papa Francisco foi o maior milagre dos últimos séculos dentro da igreja. O Papa Francisco é um homem do céu, que nós devemos, todos nós, rezar todos os dias pelo Papa Francisco. Ele mesmo já declarou que foi ameaçado algumas vezes de morte, né? Então, devemos rezar porque ele é um homem que está brigando pelo lugar preferencial, né? Pior que ele está tirando gente grande que estava sentada no lugar preferencial, né? Então ele arrumou briga com gente grande, né? Mas ele é um profeta não tem medo.
Dom Oscar Romero, mártir da igreja, disse assim: o rico que está de joelhos de frente do seu dinheiro, mesmo que ele vá à missa, ele é um idólatra, não é um cristão. Olha isso. O rico que está de joelho frente ao seu dinheiro, mesmo que ele vá à missa, ele é um idólatra, ele não é um cristão. Eu fico indignado de ver na Santa Missa Aniversário de São Paulo, na Catedral da Sé, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Haddad na Santa Missa, sendo que um dia antes eles proibiram, através das suas forças públicas, proibiram a Santa Missa que o Padre Júlio celebrava com os pobres lá na frente, né? Com muita luta, com muita briga, eu mandei um e-mail até para a Corregedoria da Guarda Civil. Aí conseguiram celebrar a missa. Mas tem uma política de opressão, higienização, de oprimir os pobres, de pôr a culpa do pobre estar na rua no pobre que está na rua. E depois no outro dia ir à Santa Missa do lado do cardeal, como se nada tivesse acontecido, e comungar aquele que ele escorraçou, como Judas comunga a sua própria condenação, sem dizer que são maçons declarados, né? E eu trouxe aqui um decreto da igreja que eu vou ler para vocês. Decreto do dia 26 de novembro de 1983. Esse decreto está em vigência, é o que vale a lei sobre a maçonaria. Está dizendo assim: algumas pessoas têm perguntado a nós se o discernimento da igreja sobre a maçonaria mudou, porque o novo Código de Direito Canônico é diferente do anterior e não se expressa a tal respeito. Então esta sagrada congregação está em condições de responder que isso se verifica devido ao critério utilizado para a redação do código, o que também ocorre no caso de outras associações, tão pouco mencionadas por já terem sido abrangidas em outras conferências. Portanto, preste bem atenção nisso, portanto, permanece inalterável o juízo negativo que a igreja tem a respeito das associações maçônicas, tendo em vista que os seus princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja. Em consequência, a afiliação a essas associações continua proibida pela igreja. Os fiéis católicos que se filiarem a associações maçônicas se encontram em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Alguém precisa avisar o Geraldo Alckmin e o Haddad sobre isso. São maçons declarados. Você pode puxar na internet, você vai ver o Geraldo Alckmin pregando, junto com Aécio Neves, José Serra, pregando dentro de uma loja maçônica. E como podem comungar se a igreja decreta que não pode? E como o cardeal Raimundo Damasceno pode tirar foto do lado dos dois maiores maçons do Brasil, das duas grandes lojas do Brasil? E se você colocar lá na internet, você vai ver, põe lá cardeal com foto dos dois maiores maçons do Brasil, você vai ver lá. Então tem gente dentro desse trem da igreja que não está lutando pelo lugar dos pobres. E por isso que uma comunidade que trabalha em favor dos pobres, um profeta que trabalha em favor dos pobres, vai ser perseguido. Eu não ligo para isso. Vem o que vier, para mim tá bom. Mas muitos se calam diante das coisas porque tem medo de dizer a verdade, porque não conhecem ainda a verdade plenamente. Porque quem conhece Jesus não tem medo.
Porque você está falando que é lei dentro da igreja. Então qualquer punição eclesial que possa vir contra a minha pessoa, precisa mostrar. Então, sou um leigo, obedeço o que está aqui. Não é? Se a opção é preferencial pelos pobres dentro da Santa Igreja, como diz o documento de Aparecida, como diz o Código de Direito Canônico, eu peguei aqui, daqui a pouco eu vou ler. Então por que os pobres não têm acesso a muitas coisas da igreja? Então nós, como profetas dentro desse trem da igreja, precisamos levantar nossa voz. Deixar de ser um cristão passivo, que cristão tem que tomar posição. O Papa disse: o cristão precisa tomar posição. Não pode ficar em cima do muro. E precisa tomar posição para o lado de Jesus. É só imaginar assim, nessa situação, de que lado Jesus ficaria? Né? De que lado Jesus ficaria? Nós vemos, e eu disse isso que eu vou dizer para vocês, eu falei isso para os 46 bispos que estavam no encontro da regional do CNBB Sul 1. Então eu não estou falando por trás deles, eu falei para eles, e falo para vocês aqui. Por que os pobres não têm lugar nas escolas católicas? Por que as escolas católicas não são abertas para os pobres estudar? Aí vão dizer: não, mas a gente tem uma parte de filantropia. Fala: irmão, não é filantropia que os pobres precisam. Os pobres têm a preferência. Ou o documento que eu li estava errado. Os pobres têm a preferência, não é para dar para os pobres o que sobra, ou dar para os pobres 10% da bolsa, porque na verdade os colégios católicos dão 10% de bolsa para os mais pobres, não porque são caridosos, porque são obrigados por lei, porque se não der, perde a licença. Então, os fundadores, como São João Bosco, um homem santo, fundou os salesianos, para os jovens pobres estudarem. E hoje, um jovem pobre não consegue estudar num colégio salesiano, porque é 2.000, 2.500 a mensalidade. Então ele não consegue. Então, se a igreja tem opção preferencial pelos pobres, aquele lugar, aquele assento é preferencialmente dos pobres. Nós precisamos profetizar e dizer: irmão, me desculpa, mas esse lugar é dos pobres. Está escrito aí, não está vendo? Assento preferencial, opção preferencial pelos pobres. Então a ação pastoral tem que ser direcionada. Os hospitais católicos, hospitais que atendem somente as pessoas que podem pagar. Eu disse isso com todo respeito a um bispo na Regional Sul. Eu disse: a opção da igreja é para quem pode pagar ou pelos pobres? Pelos pobres. Então vamos rever as coisas. Vamos rever as coisas. Me chamaram de fundamentalista, né? Que não sei, me abrir ao diálogo. Eu falei: estou aberto ao diálogo. Me perguntem e me respondam. Eu sou um leigo, tenho 7ª série de 1º grau, semi-analfabeto. Eu quero saber. Eu li que a igreja tem opção preferencial pelos pobres. Eu li na Bíblia que Jesus foi pobre, que Jesus andou com os pobres. Então vocês que são doutores da lei, vocês que estão aí como príncipes da igreja, me expliquem essa grande contradição entre o que se escreve e entre o que se faz. Então é necessário que se levante profetas dentro da igreja, porque nós somos igreja. Se todos nós ficamos passivos, sem tomar partido, e nós vemos os irmãos de rua sendo expulsos de dentro da Catedral da Sé, de dentro do Largo de São Francisco, mas a opção preferencial é para eles, velho. Então quando você vê uma situação assim, tome partido, defenda a causa dos pobres.
Quando o seu filho estiver doente e você não tiver condição, vai, leva o Código de Direito Canônico lá e diz assim: a opção é preferencial pelos pobres, eu não tenho como pagar, o hospital público não tem como cuidar. Leva lá no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, que é um hospital católico, fala: atenda meu filho. Porque eu tenho certeza que Santa Catarina vai ficar feliz. Mas estão confortavelmente sentados nos lugares preferenciais e de lá não querem sair. Estão sentados onde era para estar sentados os pobres e não querem sair, se acomodaram ali. O Papa Francisco disse isso esses tempos atrás, que muitas congregações antigas hoje vivem de colégio, vivem de hospitais, tudo, mas não vivem mais o seu carisma original, e por isso que só tem freira velha, desculpa falar assim, e estão morrendo e está acabando as congregações, porque não chama a vocação. Não chama. Olha só para você ver, tem um missionário que está doente e está internado no hospital, e eu fui visitar ele essa semana, e ele trabalha com componente eletrônico, essas coisas, e ele tem 2 clientes que ele não pôde atender porque ele teve um caroço que apareceu na garganta dele e teve que fazer uma cirurgia de última hora. Então ele foi direto para o hospital, estava internado até quinta-feira. Ele tinha 2 clientes que ele tinha prometido de atender naquela semana. Um dos clientes era 2 mulheres que vivem juntos, são lésbicas. Elas vivem juntos. É uma das clientes dele. Vamos prestando atenção na história. A outra cliente dele é uma congregação católica de freira de Vargem Grande Paulista, que cuida de um colégio para criança rica. Então o Cláudio, missionário, ligou avisando: olha, estou no hospital, não posso ir fazer, assim que eu sair, eu vou fazer o serviço, né, para você. Aí aquelas 2 senhoras que moram junto falou para ele, falou: não tem problema, como você está? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu adianto algum dinheiro para vocês? Eu ajudo, depois você me paga em serviço, não tem problema, cuida da tua saúde. Eu estava lá. Depois ele ligou para a congregação. Aí a superiora da congregação atendeu ele e falou: me devolve o meu dinheiro. Ele disse: mas eu estou internado no hospital, assim que eu sair eu vou fazer, eu só não fui porque eu estou internado no hospital, eu vou sair. Ainda ele falou assim: tenha um pouco de piedade, a senhora não é uma freira. Ele falou: me devolve o meu dinheiro, eu não trato com caloteiro, me devolve o meu dinheiro. E ele devolveu o dinheiro. Então nós vemos que isso, hábito religioso, posto religioso, nós vamos ter tanta surpresa no céu. Nós vamos ter tanta surpresa. Nós vamos ver tanta gente no céu que a gente achou que não estaria, e a gente vai ver tanta gente que não está lá, que nós tínhamos certeza que estaria. Porque Deus olha a verdade. Deus não olha o exterior. Deus não olha o posto que a gente ocupa. Deus olha a verdade, a caridade. Quem foi cristão nessa situação para vocês? Quem? É o cristão que vai para o céu. Entende? Dom Oscar Romero diz assim: um cristão que se solidariza com a parte opressora não é um verdadeiro cristão. Olha isso. Um cristão que se solidariza com a parte opressora não é um verdadeiro cristão. O cristão que está do lado de quem oprime não é um verdadeiro cristão. O cristão, ele é, na sua essência, profeta. Quando nós somos batizados, nós somos instituídos rei, profeta e sacerdote. Nós somos profetas por essência, por batismo. Então nós temos que profetizar dentro desse trem da igreja,
Nós não podemos nos calar. Mesmo que as pessoas vão dizer dentro da igreja, mas você então está em desobediência, então você é desobediente, está chamando a atenção da autoridade. Mas não, eu estou apontando a placa preferencial, porque a autoridade acho que não está vendo. É a lei do trem, é a lei da igreja. Não é uma lei que a Voz dos Pobres está inventando, é a lei da igreja. Quantas faculdades católicas que os pobres não têm acesso, né? A PUC é uma das faculdades mais caras de São Paulo. E para que um filho de nossa comunidade conseguisse uma bolsa na PUC foi a muito custo. Porque se pensa em primeiro lugar em dinheiro. E aqui Dom Oscar Romero fala: quem está de joelhos de frente do seu dinheiro, mesmo que vá à missa, é um idólatra. É um idólatra. Jesus disse bem claramente: não podeis servir a Deus e o dinheiro. Então, se uma congregação tem como fim da sua obra o lucro, se uma congregação tem como fim da sua obra manter a própria obra, ela está cometendo uma idolatria ao dinheiro. Porque a congregação não nasce para cuidar de si mesmo, a congregação nasce para a igreja e para os pobres. E quem cuida da congregação é Deus. É a mesma coisa que quando eu morresse, de repente a nossa comunidade virasse uma casa de acolhimento paga. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com as congregações antigas. Os fundadores santos fundaram escola para os pobres, fundaram hospital para os pobres. A Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo, porque os fundadores fundam os pobres, se dão para os pobres, sofrem pelos pobres, e depois que eles morrem, os filhos se rebelam e se apegam ao dinheiro e querem começar a entrar na mentalidade mundana e começa a justificar. O pior de tudo é justificar. Eu conversei com um bispo lá e ele queria justificar. Mas se a gente não cobrar caro, como que a gente vai manter um ensino de qualidade? Eu falei: então muda o que vocês todos assinaram no documento de Aparecida, que está escrito que a igreja tem uma opção preferencial pelos pobres. Muda lá. Por que você assinou se você não concorda? Se você não concorda, por que assinou? Então você está me dizendo claramente que então os colégios católicos são para quem pode pagar. Então não são, então vamos tirar aquela página de lá. Falei: eu sou leigo, eu não entendo, você é doutor, mas eu entendo que você escreveu isso e eu não sou burro. E tem tua assinatura lá, porque todos os bispos do Brasil e da América Latina assinaram o documento de Aparecida. Então você assinou por conveniência? Quando defendemos o lugar dos pobres, nós estamos indo para o lado de Jesus. Só que o lado de Jesus está na cruz. O lado de Jesus não leva para outro monte a não ser o Calvário. Então, quando você entra para o caminho de Deus, prepara o seu coração para a tribulação, prepara a sua vida para a perseguição. Mas não se intimide com isso, porque o trem logo chega no seu final e você vai descer de cabeça erguida desse trem. Quero encerrar com uma passagem do Catecismo da Igreja. Passagem que a irmã Maria também ontem pregou, um documento do Catecismo da Igreja, no parágrafo 544. Diz assim: o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram com um coração humilde. Jesus é enviado para evangelizar os pobres. Jesus declara os pobres bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres, desde a manjedoura até a cruz. Jesus conheceu a fome, a sede, a indigência. E mais ainda, se identifica com os pobres de todos os tipos,
E ele faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no reino dos céus. O Catecismo da Igreja não é um documento feito pela Voz dos Pobres, é o Catecismo da Igreja, parágrafo 544. Jesus se identifica com os pobres e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no seu reino. Então a condição para entrar no reino de Jesus é um amor não passivo, ativo pelos pobres, que defenda a causa, que bote a camisa, que coloque o coração, que não tenha medo de se expor, não tenha medo de se expor. Antes de eu mandar um e-mail para a secretária do prefeito sobre o maltrato do povo da rua, eu sugeri para alguns eclesiásticos juntos no grupo da pastoral da rua, e alguns, para o meu espanto, se manifestaram com medo. Você viu, né, Ricardo? Com medo de mandar. Não, mas será que isso não pode dar problema depois, jurídico, com a arquidiocese, não sei o que, não sei o que? Eu falei, irmão, para mim, evitar problema não é compatível com a opção preferencial pelos pobres. Ou uma coisa ou outra coisa. Se eu quero evitar problema, eu não posso, de verdade, eu não posso defender os pobres, porque defender os pobres é entrar em problemas. Vamos lá, Jesus provou isso. Jesus foi crucificado por causa disso, porque mexeu na posição de gente grande, gente poderosa. Foi profeta, viveu e falou o que viveu. Por isso nós, comunidade Voz dos Pobres, todos vocês, irmãos que vieram nesse nosso encontro, mesmo que você não tenha esse carisma desta comunidade, você é, por causa do seu batismo, chamado a ser profeta. E defender os pobres não é questão de carisma. Defender os pobres é questão de cristianismo, é questão de ser cristão. Defender os pobres é compromisso batismal. Vocês viram que eu não li documentos de nossa comunidade, eu li documentos da igreja, porque são normas para a igreja. O acesso dos pobres às coisas da igreja. Dificilmente um pobre consegue casar na igreja Nossa Senhora do Brasil. Por quê? Não é uma paróquia católica? Mas é porque é R$3.500 a taxa. R$3.500 a taxa, fora o pacote, que total dá R$20.000. Se achar que eu estou mentindo, entra no site lá. Então o pobre tem que casar em 15 minutos numa igreja pequenininha, e olha lá, e se demorar um pouco ainda toma bronca. Onde está a opção preferencial pelos pobres? Eu disse isso lá para os bispos também. Eu disse, como que a gente pode querer brigar pela família, lutar pelo matrimônio, se dentro das nossas paróquias o matrimônio é comercializado? Então o povo acha que comprou o matrimônio, e se eu comprei, eu desfaço quando eu quiser. É meu, eu comprei. Perde o fator sagrado. Então essas questões precisam ser revistas. E nós, como cristãos, temos que lutar para que isso seja revisto. Eu tinha esquecido de ler o direito canônico, mas eu vou ler para vocês. Código de Direito Canônico 848. Está escrito assim: além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, essa oferta estabelecida pela autoridade competente, é bom que fique claro que sempre é uma oferta voluntária. É uma oferta voluntária. Se a pessoa não tem como pagar, ela não precisa pagar. O ministro nada peça pela administração dos sacramentos,
E tome sempre cuidado para que os necessitados não sejam privados do auxílio dos sacramentos por causa da sua pobreza. Código de Direito Canônico. Tomar cuidado para que os necessitados não sejam privados do auxílio dos sacramentos por causa de sua pobreza. E em outra passagem, Código de Direito Canônico 945, Código de Direito Canônico, no cânon 945, está escrito assim: recomenda-se vivamente aos sacerdotes que, mesmo sem receber nenhuma espórtula, celebrem a missa segundo a intenção dos fiéis, especialmente dos pobres. Esse parágrafo é constantemente afrontado nas paróquias. Eu tenho um amigo que é pobre lá da Vila Gomes, que um amigo dele morreu e ele foi numa paróquia para pedir para celebrar a missa. Ele não tinha dinheiro, ele é quase que um morador de rua. Só não é morador de rua porque tem um lugarzinho para ele dormir. Ele foi lá e vai colocar a intenção da missa de 7º dia do amigo dele que tinha morrido, e cobraram 10 reais dele, e ele só tinha aqueles 10 reais. E olha como que a pessoa pobre tem o coração aberto. Ele deu os 10 reais pelo outro. E uma vez eu estava no Largo de São Francisco e tinha uma senhorinha velhinha, uma sacola bem pobrezinha. Na frente dela, eu estava atrás dela, e na frente dela tinha uma senhora rica que marcou uma missa gregoriana para um parente. E saiu, e a velhinha toda contente, a hora que ela saiu, ela falou: eu também queria a missa gregoriana para o meu parente. Aí falou: qual que é o nome? Tá. Aí a velhinha, com os 2, 3 reais, depois ela falou: a missa gregoriana é 600 reais. Largo de São Francisco, em São Paulo. 600 reais. A velhinha falou: e a missa normal? Como se... Não, a missa normal é 2 reais. Então dá uma missa normal mesmo. Como se existisse missa normal, missa anormal. A missa é o Calvário, é Jesus. E quando nós defendemos essa preferência que os pobres têm, nós defendemos a lei da igreja, ou seja, nós defendemos a igreja. Nós defendemos a igreja contra os abusos que as pessoas estão fazendo e queimando e machucando a igreja. Por isso que temos que tomar partido, sim. Temos que discutir. Quer chamar a polícia? Chama a polícia. Mas está errado, está errado. Quer chamar o cardeal? Chama o cardeal. E vamos mostrar para ele aqui. Porque se não valer o que está escrito aqui, por que está escrito? Então, os pobres são diariamente lesados no seu direito, não só no sistema público, mas eu falo para nós, dentro de nossa Santa Igreja. Então, nós, como igreja, temos que ser a voz dos pobres. Por isso que nossa comunidade recebe de Deus esse nome. Nunca um irmão de rua ia poder subir lá no Regional Sul da CNBB e falar para os 46 bispos que estavam lá. Mas Deus me levou lá. Fui contrariado, que eu nem queria ir, que eu não gosto desses negócios. Mas fui. Mas chegando lá, um fogo queimou meu coração. E quando eu fui me inscrever para falar, eles falaram: você tem 5 minutos só para falar. Eu falei em 4 minutos. Mas eu falei o que eu falei para vocês aqui. Fui diretamente aos pontos, né? E foi um sinal de contradição muito grande lá. Mas o que me deixou feliz é que uma grande parte, inclusive o bispo de Barretos, um homem santo, não sei como é o nome dele, veio me abraçar depois e subiu lá no palanque para falar. E ele subiu e disse assim: nós deveríamos pôr esse rapaz que acabou de falar aqui, para ele falar de novo para nós, pregar um retiro para nós. Porque nós precisamos dessas coisas, ouvir pessoas assim. O bispo de Barretos disse. Ele não ficou em cima do muro, ele tomou partido, né?
E muitos outros também, principalmente da Arquidiocese de São Paulo, também vieram dizer que concordavam com aquilo que eu disse. E os que não concordam, que vai lá reclamar para o Papa para mudar as leis da igreja, né? Eu fiz a lei, eu só falo o que está escrito aqui. Então, que a gente seja profeta, que a gente seja de verdade voz dos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós teremos um intervalo pequeno para se preparar para a Santa Missa, tá bom? Assim que o sino tocar, vamos vir correndo para cá.